bom dia, ou bom meio-dia, como eu costumo dizer. Bem-vindos à Live 13 do nosso projeto de 15 anos em 15 lives da Ocna, que tem sido um momento muito legal, muito especial, de muitas trocas, de muitas lembranças, de bate-papo, de celebração mesmo desses 15 anos e das tantas coisas que a gente já realizou nesse período. Hoje a gente vai estar reunindo um time de mulheres que foi reunido por uma mulher. A gente vai ter aqui a Cristiane Oliveira, a Heloísa Passos e a Tula, a Nagnostopoulos, um nome bem complexo, mas que eu já aprendi a dizer. Elas são parte do filme, são parte da equipe do filme Mulher do Pai, um filme feito pela Ocna em 2014. A Cris, eu vou trazendo elas para dentro antes de eu apresentar, peraí, vamos trazer essas mulheres tudo. Cris. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo. E aí, Tô aqui. Tula? Elô, o meu para eu te convidar, vou falar para ela, porque ela tá olhando a live, para eu te convidar, tá aparecendo apagadinho, me convidar, ver se tu consegue pedir para participar, porque eu não sei te dizer o que acontece, que vem apagadinho algumas pessoas que eu não consigo chamar elas para participar, mas acho que se tu clicar do ladinho embaixo aqui no mais que tem na câmera, tu consegue pedir para participar, foi o que tu fez, né, Tula? Que a Tula se convidou. Ai, bom, tô muito feliz de ter vocês. Vamos ver se a Elo... Ah, agora sim, ó, a Elo pediu para participar. Maravilhosa. Vamos deixar ela entrar, que aí eu apresento vocês. Que bom. Eva! Ai, que alegria! Que bom. Eu acho que vou pegar só um fone para dar uma colocada no... Tá bom. Bom, eu vou apresentando então vocês rapidinho, para depois a gente começar a falar um pouco mais. A Cris, que está aqui, é diretora, roteirista, produtora, um pouco de muitas coisas. Ela tem um curta que foi feito com a Ocna, 2 longas que já foram exibidos e mais projetos para acontecer. A Tula é montadora e trabalha nos filmes da Cris desde sempre. E a Elo, que é diretora de fotografia, teve a primeira experiência com todas nós aqui no Mulher do Pai, que é o longa da Cris, que nos reuniu, né? E foi um longa que isso trouxe parcerias antigas, trouxe parcerias novas, e toda a reunião dessa mulherada nos fez... fizemos um filme sobre feminino, né, sobre potência feminina. E como esse encontro é para falar de encontro, né, desse encontro que a gente teve e que o nosso filme ainda teve com o público, eu queria que a Cris começasse nos contando como é que foi teu encontro com a Ocna e com a Leteia, Cris. Eu era coordenadora na produtora Clube Silêncio, né, que era produtora de um grupo de cineastas, né, de Porto Alegre. O Gilson Vargas, o Gustavo Spolidoro, o Fabiano de Souza e o Milton do Prado, eles eram sócios nessa produtora. E eles produziram meu primeiro curta, o Messalina. E foi um filme que surgiu dentro da produtora do Gilson, depois ele se uniu, né, com os outros, formando a Clube Silêncio. Então, é uma parceria que começou daí, entre eu e o Gilson, e quando eu fui dirigir o meu segundo
curta, eles convidaram a Okna para produzir. Então, essa nossa relação direção, produção, começou ali. Mas eu conheci a Letéia muito antes, né? Quando eu comecei como assistente de direção, foi no filme O Diário de um Novo Mundo. Ela estava na equipe de produção desse filme do Paulo Nascimento. E eu era segunda assistente de direção, então era um filme com muitos desafios, assim, filme de época, né, com muito elenco, com muita arte, né, muitas coisas para organizar, e então acho que todas essas dificuldades fizeram com que a gente se aproximasse muito, assim, a gente tinha que trabalhar muito junto para fazer a coisa acontecer, né, para planejar tudo. Então, quando o pessoal da Clube Silêncio propôs que a Letéia e a equipe da Okna produzisse o Hóspedes, eu achei ótimo, assim, que a gente, né, já se conhecia, e a partir daí foi uma parceria que foi natural para mim depois, né, convidar a Letéia, porque a Clube Silêncio, né, num certo momento se desfez nessa trajetória, cada um montou, né, enfim, o Fabiano e o Milton montaram sua produtora, o Gilson, né, montou a dele, e o Gustavo também seguiu independente. E eu, então, para mim foi natural convidar a Letéia, que era uma pessoa, assim, né, muito focada em produção, né, e eu precisava de uma parceria, assim, para seguir com os projetos, e a partir daí a gente seguiu junto até hoje. E Tula, a Letéia, quando conversando um pouco sobre a live, eu disse, a Tula veio pela Cris, né? Daí a Letéia disse, não, eu conhecia a Tula antes. E então me conta um pouco, Tula, do teu encontro com a Letéia e do teu encontro com a Cris. Nossa. Olha, eu não vou precisar que ano eu conheci. A Cris eu sei precisar que ano eu conheci, porque a gente trabalhou juntas durante 3 meses. Eu fui montadora na Zeppelin e a Cris trabalhava lá também, e ali a gente se conheceu. E a nossa amizade continuou depois que eu saí, ela continuou trabalhando. A gente tinha muitas proximidades de ideias e de conversas. Em 2003, acho que foi 2003, quando a Cris ganhou o FUNPROARTE para fazer o Messalina, eu já sabia que eu ia montar, porque ela já tinha me convidado. A Cris também tinha uma proximidade com a animação, que era uma proximidade que eu também tenho, porque eu também estudei animação e a Cris anima. E a Cris, ela é uma multitask maravilhosa, né, gente? E a Cris, então, a gente começou... O Messalina foi um curta que, para minha relação com a Cristiane, ele é um marco, assim, em termos de confiança, montador e diretor, e limites de experimentação, e limites de onde o montador experimenta coisas para apresentar para o diretor, além do roteiro. A Cris, que mais? Então, aí desde 2003, com Messalina, a gente trabalhou juntas. A gente sempre trabalha juntas. Eu leio roteiros antes, a gente conversa. Eu fui pro set no Mulher do Pai, fiquei pouco tempo, mas eu fui no set, o que foi bem bom para conhecer a equipe, que da minha função de montadora, a gente costuma não ir em set, a gente muitas vezes não vai em set, não conhece o resto da equipe, então eu tive o prazer de conhecer no set do Mulher do Pai, ainda tive lá no dia que a Maria fez aniversário no set do Mulher do Pai, então tem boas memórias guardadas de tudo isso, que a gente vai, além de que, outras pessoas da equipe que trabalharam no Mulher do Pai, também são oriundas da época da Zeppelin, como a Michelle Frantz, que fez a continuidade, e o Thiago, que fez assistência de foto para Elô, sabe? São pessoas que vêm esses em comum. A Cris, ela defendeu o TCC da Cris, a monografia dela foi sobre um assunto que a mim também me interessava, então a gente pesquisava coisas juntas. Então é uma parceria de... É a minha relação mais estável, gente. Tem que assumir, a Cristiane é meu casamento mais estável, dando essas metáforas do presidente, sabe? Então a minha relação estável na minha vida é a Cristiane, gente. Gustavo, desculpe, tu chegou depois.
Muito E aí eu vou bom. passar a bola pra mim. Já toquei na equipe de câmera dela, do Mulher do Pai. Parabéns pelos inúmeros prêmios que o filme recebeu, pela maravilhosa fotografia, pela incrível direção da Cris. A Cris é uma diretora que pensa na montagem. A Cris vai para um set pensando em oferecer o melhor material possível para o montador trabalhar. Ela se preocupa muito com o som. Então, então, no Mulher do Pai também teve adquirimos o técnico de som uruguaio, que trabalha com a Cris, já trabalhou no segundo longa com ela, sempre vem um material muito bom de som. Tanto a Cris quanto eu, a gente gosta de som e de montar som, e dá muitas já coisas para a edição de som que vem depois. A Cris e eu, como vocês veem, a gente tem uma parceria, né? A gente troca projetos também. A gente monta no mesmo programa e a gente troca os projetos. Então, muitas vezes, a Cris mete o bedelho, gente. Ela mete o bedelho dela. Ela tem uma participação muito ativa, né, Tula? Todo projeto. E aí a gente só tem uma resposta para dizer para ela: sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Ai, Elô, eu quero saber. Eu sei que tu é paranaense, então tu é aqui de perto, mas eu não lembro se tu já tinha feito alguma coisa aqui no Sul, né? E eu sei que hoje tu é do mundo, mas queria saber para ti como é que foi o teu encontro com a Cris e com esse grupo de mulheres. Bem, eu vou começar rindo mesmo, porque é um encontro para a vida, né? Porque foi maravilhoso, todas essas mulheres aqui, não só nós aqui, mas a Letéia, a Gina, todas, né? Toda a Okna, a Tula realmente foi no set, foi maravilhoso, no aniversário da Maria. Então, o meu encontro com a Cris começa com Mulher do Pai, mas a Cris ela vem, é isso, né? Ela vem muito antes, né? Quando ela estava pesquisando locação junto com o Gus, quando eles estavam com o carro deles andando as fronteiras, né, do Uruguai com o Rio Grande do Sul, já tinham algumas opções e veio o convite, e eu já tinha feito alguns longas e a Cris veio, a gente trocou essa relação dos curtas-metragens que ela já tinha feito, dos longas que eu já tinha feito como fotógrafa, dos curtos que eu tinha feito como diretora. Então, o nosso encontro nasceu de uma relação primeira de virar amiga mesmo, trocando filmes, trocando referências, né? A Cris sempre vem com referências de filmes que você tem um ou outro que você não viu. Surpreendentemente, tem filmes que chegaram até mim que eu digo, esse filme aqui eu não vi, aí passo a fazer parte da pesquisa. Então, a Cris é isso. A Tula falou que ela pensa montagem, mas a Cris pensa imagem. Como construir essa imagem, como construir essa linguagem, e a gente construiu muito, a gente se preparou, acho que um bocado antes, não só com referências mas com vinho, com conversa, com drinks e jantares, que faz parte da vida. E isso fez com que a minha intimidade com ela, quando eu fui abrir câmera, já existia. Né? Quando a gente abriu câmera, já existia uma intimidade ali de mulheres e de diretora e fotógrafa, que parecia que eu já tinha trabalhado com a Cris. E, na verdade, a gente estava lá num grande desafio, né? Filmando num mês muito especial para fotografia, que é final de maio, começo de junho, mas imprimindo 3 estações do ano, filmando em 4 semanas, né? Então, o Mulher do Pai, para mim, é um grande desafio fotográfico, mas é um grande desafio como um trabalho de equipe, como a produção e assistente de direção o tempo todo teve que entender essas estações do ano para a gente poder filmar a neblina, para a gente filmar um dia mais ensolarado, um dia menos ensolarado, um dia nublado, né? E para mim é muito marcante o primeiro dia de filmagem do Mulher do Pai, né? Eu acho que a gente ali, no primeiro dia, a gente já provou que ia dar certo, né? Porque quando a gente abre a primeira diária e tem fog, a gente olha para a lista, tem fog às 6h30, sei lá, 6h30, 6h30, uma olha para a outra, todo mundo se olha junto e diz, vamos filmar o quê? Vamos filmar a cena de neblina.
Então a gente muda a ordem de filmagem naquele e põe a câmera dentro de um carro e faz um dos planos que eu mais tenho carinho de todos os planos que eu já fiz na vida, que é aquela boiada passando, com a Adri dirigindo, né, a diretora de arte dirigindo os bois, e a Cris no carro comigo. Então a gente começou de uma forma muito eloquente, o qual me brilha os olhos completamente. E eu tive essa sorte de montar uma equipe, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Thiago Rivaldo. Aí eu chamo o Thiago, porque foi uma indicação de uma amiga da Kika Cunha. E aí o Thiago é do Rio Grande do Sul, já conhecia a Tula, já conhecia a Cris. Então, aí o Thiago vem, depois ele fez vários outros projetos comigo, depois do Mulher do Pai. Então eu tive muita sorte, assim, também dividir a casa, a morada com o Raul, né? Eu morei com o Raul durante 4 semanas, que para mim foi experiência de vida, né? Morar com o Raul, e acho que para ele também, porque ele disse assim, no primeiro dia, não sei como é que a produção fez isso, imagina colocar o técnico de som junto com o fotógrafo. Eu falei, querido, bom, bem-vindo. Bem-vindo, agora dividimos casa e banheiro, né? Então eu acho que tudo... eu já estava lá quando ele chegou, né? Já estava lá no quartinho, na casinha, e a casa só foi ficando melhor, né? Mais lenha, mais lareira, e aí vamos para a fronteira, vamos comprar malte, vamos tomar malte, mistura com vinho, e só foi ficando melhor aquela casa. Então meu encontro com a Cris é um encontro que eu acho que é para sempre, né? Agora a gente tá aí com essa ligação para pensar imagem, pensar cinema juntas forever, né? Forever. Fiquei arrepiada lembrando da cena, Elô, aquele dia realmente foi assim, a primeira diária, cara, foi assim, arrasadora, né? No sentido dessa coisa da parceria que a gente encontrou ali, umas nas outras, uns nos outros, porque foi toda a equipe que naquele momento se dispôs a aproveitar e num momento que a gente ainda está se encontrando, que era na primeira diária, né? Então foi realmente incrível aquele dia. E foi muito marcante, acho que para todo mundo que estava lá. Não, e sobre essa cena vale comentar uma anedota de bastidor que é muito engraçada, assim, que o Raul estava no carro com a gente e o Raul olhou para mim e disse, mas Cris, como é que vocês deixam a diretora de arte fazer esse trabalho todo com os animais? Por que ela que está fazendo isso? Eu disse, calma, Raul, tu vai ver. Ela é a pessoa para fazer isso. Porque a Adriana tem toda uma vivência, né, de campo, né, de lida com os animais, assim. Então ela era assim, nossa, era uma mestra ali mesmo, coordenando tudo aquilo, e os peões, e como lidar com eles para eles não se assustarem. E aí a gente já ganhou ele, né? Eu queria, porque nós fizemos uma volta nos encontros, né? E aí, aqui como Ocna, queria dizer que a gente é muito orgulhosa desse trabalho. Quando a gente pensou nas lives, a gente disse temos que fazer uma sobre Mulher do Pai, porque ele é um projeto muito significativo para nós, assim, a Ocna como uma produtora também que é essencialmente formada por mulheres, né? E poder dar protagonismo para as mulheres, poder dar protagonismo para as mulheres nas equipes, não só na cena, né? Então, isso é parte de do tipo de trabalho que a Ocna quer fazer. Então, ter a Mulher do Pai, ter a Cris, né, como uma realizadora que trabalha com protagonismo feminino, que fala de feminino. E aí, Cris, queria que tu contasse um pouco desse teu trabalho de construção de personagens femininas, sob o teu olhar da direção, mas eu também queria que a Elô e a Tula depois falassem na parte da montagem e na parte da direção de fotografia, como elas também constroem essas personagens. Eu acho que todo o roteiro parte de alguma inquietação, né, minha, assim, que em geral acaba se explorando muita coisa partindo desse olhar de gênero mesmo. E me interessa muito intimidade, né? Então, são histórias que começam, sim, com um fio narrativo, né, bem simples, mas quando eu começo a investigar a intimidade dessas personagens, é que a história mesmo se
se forma, assim. E intimidade não só no sentido do que acontece entre quatro paredes, né, distante do olhar do outro, mas também no aspecto da cidadania íntima mesmo, né? Eu acho que, e quando eu digo cidadania íntima, isso tem a ver com as relações que nós temos com o próprio corpo e o corpo do outro, né? Os nossos direitos, os ônus, as responsabilidades nessas relações, né, que são desde, né, vem desde a intimidade, né, do prazer até a questão legal, né, os direitos que esses personagens têm e às vezes não têm acesso, né. Então, por exemplo, no Mulher do Pai, a gente tem, né, uma jovem adolescente num contexto super masculino, né, que é o contexto da pecuária, né, da região de fronteira. No entanto, ela tem essa relação com um pai que é, né, uma figura fragilizada, no aspecto que ele depende, né, das mulheres da família. Por ser, né, um homem cego, ele tem uma série de dificuldades nessa cidade que é uma cidade que não é pensada, né, para ele. A gente filmou numa vila de 200 habitantes, né, daquela região, então para a gente mesmo já era, né, difícil alguns trânsitos, né, então para ele mais ainda, para pessoas como ele mais ainda, então eu vivia nessa relação de dependência. Por outro lado, tem essa coisa, né, do protagonismo nas relações na família, assim, então tudo girava muito em torno dele, né, então isso, e esse contexto, né, social faz da personagem uma jovem mulher que não consegue se ver independente dessa relação com o masculino, né? Então ela quer sair de lá, mas ela não consegue se ver saindo sozinha, né? Por conta própria, né? É só se casar com o uruguaio que passa pela vila, né? Então tem essas relações, né? Como o protagonismo masculino afeta, né? A relação da mulher com o mundo, assim, nessa condição. E agora, nesse novo filme que a gente está lançando, né, também tem isso, né, na Primeira Morte de Joana, como um fio narrativo, né, bem simples, que é de uma adolescente querendo entender o que aconteceu com a tia falecida, vai para uma investigação sobre uma intimidade de uma família de mulheres, né, e como que essa sociedade vai cerceando. Então, quer dizer, o que a gente acha que é íntimo, na verdade, está muito atravessado por questões sociais, né, e por preconceitos e por limitações de acesso a direitos mesmo, né? Isso tem a ver com a nossa vida mesmo, né? De ser mulher, assim, e viver isso e pensar sobre isso. E ter que brigar muitas vezes, né? Ter que aprender a brigar, né? Porque a gente é ensinada a não brigar, né? Então a gente tem uma trajetória aí de se reconhecer, né? Uma trajetória nesses personagens que está muito relacionado com o meio. Então, aí a minha conexão com a fotografia sempre vem por aí, né? Sobre entender o meio que a gente está filmando, não só imageticamente, mas todas as camadas de significados que esse meio traz, né? Para a história, como que ele afeta as personagens, né? E então, mesmo quando a gente pensa, né, a textura de um filme, isso implica também nessa relação da personagem com o meio, né? Como que ela se mimetiza ou não, né? Nesse meio. Como ela se mimetiza ou ela se destaca desse meio. Então, tudo tem a ver com luz, com enquadramento, com textura, com escolha das cores, dos tecidos. Então, tem esse aspecto, e quando fala de montagem também, né, da nossa ética no corte, né, assim, né, o quanto esse corpo feminino precisa estar exposto em cena para contar essa história ou não, né, o quanto a gente preserva esse corpo para a relação de dignidade dele dentro dessa história que a gente está contando, né, então eu acho que pensar a fotografia, pensar a montagem, né, tem que estar tudo diretamente relacionado para mim, sim, com essa questão da construção do protagonismo feminino e com essas histórias que a gente vai desenvolvendo junto, assim, né? Eu acho que sempre que eu chego para Elo, é um roteiro inicial, né? E a gente conversa, e a gente troca ideias, e depois ele vai tendo novas versões, né? Então, os cabeças de equipe que vão entrando, eu vou mostrando, né? Depois mostro para a Tula, quando a coisa está mais avançada. Então, acho que todas as trocas que vêm dessas outras visões de ser mulher me interessam para
mexer nesse roteiro também, e com as personagens do lugar. Eu sempre faço muita pesquisa e entrevista com pessoas do lugar, e isso certamente afeta, né, na história que eu vou contar depois. Eu queria ouvir das gurias mesmo também, da Elô, da Tula, assim, como é que elas se inserem nesse processo com a sua área, afim, né, nesse processo de construção dessas protagonistas. Um pouco a Cris falou, mas queria ouvir vocês falando também de como vocês se veem nesse processo, sabe? Uhum. Eu acho que eu posso continuar essa fala da Cris, porque realmente eu me identifico completamente nesse lugar de primeiro entender as personagens, primeiro entender essa protagonista, né? Primeiro entender esse lugar, esse meio, da onde vem essa protagonista, da onde a Cris criou essa adolescente. E aí eu compartilho muito com a Cris esse lugar que eu passo, em algum momento do processo, eu passo a me reconhecer com essa personagem. Nesse lugar em comum que a gente tem, onde existe um grau de opressão, de machismo muito grande para a gente existir enquanto fotógrafa, enquanto conquistar esse lugar, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto Heloísa, né? Então eu passo a me identificar com essa personagem, com as pequenas e as delicadezas das respirações dela para descobrir o mundo do relacionamento com o pai, com a vila e com a própria sexualidade, né? Tá dando um ecozinho aqui. Tá. Acho que vou falar um pouquinho mais falar um pouquinho mais devagar, talvez. E aí eu acho que nós, realizadoras, cineastas, fotógrafas, a gente tem um compromisso, né? A gente tem uma responsabilidade, né? Que é essa palavra que a Cris usou, que é a ética de fazer imagem, né? Então, assim, o quanto você expõe o corpo do outro, o quanto essa câmera, aonde ela está posicionada, qual é a altura dessa câmera, diz respeito ao respeito, né? Diz respeito ao respeito da imagem, né? Quando você pensa como contar uma história, que a altura de câmera, a decupagem, o olhar, tem a ver com o respeito que você está olhando a história, né? Então eu acho que essa câmera, ela existiu o tempo todo, essa preocupação, ela de algum jeito tinha uma subjetividade entre nós, mas ela tem um compromisso no filme. Ela tem um compromisso no filme, né? Ela tem um olhar muito respeitoso, né? Com essa história, com esse roteiro. Eu acho que eu notei e aí tem um personagem que é um homem que não vê, né? Então para a fotografia isso, e para o som, é muito interessante você pensar né, nesses elementos do deficiente visual, como é que você coloca ele no quadro, né? Como é que você, né? Como é que você monta essa ambiência, né? Em todos os sentidos, né? Como esse personagem nesse cenário, nessa casa, sabendo que tem lugares que ele apoia, né? Que isso eu acho que era uma preocupação muito permanente, assim, da Cris, de pensar onde ele apoiava a mão, aonde existia apoio, né? Eu lembro do começo lá, a gente já preparando, teve uma coisa do fogão, mas ele não pode comer fogo, né? Ele não usa fogo, né? Eu lembro que eu ficava com essas informações, assim, para construir o quadro, junto com a Cris, né? Então, acho que a fotografia foi muito construída em cima desse respeito, desse compromisso, mas com uma poesia muito grande dentro desses dois personagens, né? Que é o pai e a filha nessa vila que moram tão poucas pessoas, né? Então, existe silêncio, existe e tudo isso vai compondo o quadro, né? Para mim tem uma coisa muito interessante, que a gente recebia também o que acontecia naquele lugar. Tem um plano que eu sempre me vem na mente, que é quando ela chega de bicicleta e ele tá lá sentado com uma luzinha que vem de dentro da casa, e a gente filmou alguns takes, não muitos,
E um deles, é o que ficou no filme, tem um reflexo de um carro, de uma moto que passa e faz uma projeção na casa. E aquilo a priori, a gente podia ter recebido como um erro, mas aquilo é um presente. Porque aquele reflexo é um movimento de externo, que a gente chama do fora de campo, que entrou no quadro e que vai trazer algum elemento sonoro e junto o movimento dela entrando em casa, né? Para ela acender a luz. Então eu acho que tinha isso, né, Cris? A gente Sim, recebia. A gente aceitou aquilo como se fosse a moto do Juan, né? Porque aquela cena do Juan levando ela em casa de moto também foi uma inversão na montagem que a gente criou, né? Ela estava em outro local, então ali a gente distendeu a relação entre eles e aproveitou essa entrada dessa luz como se fosse a própria moto dele, deixando ela em casa, assim. E a coisa do fogo que a Elô comentou é a coisa da dependência, né, que a gente criou para o personagem, assim, ele não foi ensinado a usar fogo, né, porque eles podem usar, eles aprendem, né, a usar, assim como a gente, né, então o fato é que ali não se ensinou para ele, então sempre tinha aquela coisa, a menina que tinha que fazer a refeição, né, que era a mãe que fazia, então tudo isso a gente debatia, assim, né, como isso afetava no enquadramento, na posição dos objetos, enfim. Exato. Tula. Então, eu fiquei devendo metade da tua pergunta anterior em relação à Letéia, quando eu conheci a Letéia. Ai, Tula, é muito assunto, não dá também, é isso. Tá, gente? E eu sabe que o pior é que eu não sei, eu conheço a Letéia há muitos anos. Eu não lembro se eu conheci ela na PUC, na Panda, onde foi que eu conheci a Letéia. Eu não lembro. Não lembro. Mas o tempo assim, faz isso com a gente, Tula. Parece que foi a vida inteira. Eu todo dia batia ponto, sabe? Não tem como esquecer. Mas a Letéia foi nessas coisas assim. E eu não lembro ainda se foi antes de estudar fora ou depois. Ainda não lembro muito bem se foi antes dos anos 2000 ou se foi depois dos anos 2000. Depois nós pedimos para ela nos responder a charada. Então, assim, ó, eu acho, como eu acompanho a Cris desde o primeiro curta, então as inquietações da Cris, eu acompanho as inquietações dela desde o primeiro curta. Então tem certas perguntas que eu faço para ela que eu não vou reproduzir aqui porque são muito esquisitas, mas ela tem uma certa repetição de temas. Por exemplo, essa questão do cego, né? Da cegueira. Isso a gente vê quando a Vanise atuou lá no Messalina, ela era uma pessoa cega. Essa relação da preocupação do quanto do corpo aparece, isso já vem lá no Messalina. E isso se reproduz de novo no Hóspedes, com todo o pensamento, o que aparece, o que não aparece. Então, o Hóspedes, por exemplo, que foi o segundo curta-metragem da Cris, a relação que eu tenho com a Cris de trabalho, muitas vezes, é escutar. Muito mais do que falar. Assim, eu prefiro escutar. Assim, eu falo depois. Na minha hora de falar é depois. Eu dou opiniões antes, claro, mas eu gosto muito de escutar como é que a pessoa está pensando, a Cris, né, no caso, ou o diretor, como é que ele está sentindo o material, como é que ele está pensando o material, o que aconteceu no set. Porque uma coisa da labuta de montador, né, e de editor, né, que não tem mais essa distinção, é escutar e ver o que o diretor está achando e o que o diretor tem de expectativa com o material que ele tem, sabe? Às vezes tu acaba mostrando para o diretor outros caminhos, outras possibilidades que o diretor não tinha pensado, e o diretor muitas vezes vai te mostrar o caminho que ele tinha na cabeça, e a Cris é uma pessoa que é muito aberta a experiências, assim, e confia muito, né? Então, sobre essa coisa da temática feminina e do gênero e tal, do lado da montagem, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, sempre existe, a montagem é uma função inicialmente exercida por mulheres, né? Os homens também montam, mas as mulheres sempre foram a grande maioria na indústria cinematográfica, porque era muito associado a um processo de costura, dessa coisa de costura mesmo, né?
Eu falo porque eu pesquisei, tá, gente? Eu pesquisei essas coisas. Por exemplo, quem montou o filme do Vertov, do Homem com a Câmera, foi a mulher dele que montou, né? Então são coisas que a gente vê que na história não são tão repercutidas e que agora, no tempo atual, está ganhando mais impulso para ser falado. Existem sites só sobre histórias e anotações e livros das mulheres montadoras. Tu vê que a gente tem um documentário que é aquele The Age of the Cut, que vai falar de montadores e montadoras. Uma das entrevistadas é a montadora do Scorsese, e eles perguntam para aquela senhorinha, né, como é que ela lidava com material tão violento, e ela diz, não, mas eles são todos muito bonzinhos, quem deixa violento sou eu, sabe? Então é uma... eu não sei, gente, assim, ó, é que pra mim essa coisa de ser mulher, homem, pra mim nunca fez muita diferença não, tá? Eu tô falando uma posição muito pessoal. Eu sei que a sociedade é diferente da nossa posição individual, entendeu? O como a gente se insere. Mas eu acho que eu nunca tive medo e nunca me tomei por diferente de um homem, entendeu? Em quase nenhuma situação da minha vida. Então sempre fui muito taco a taco. E então eu entendo todas as questões de gênero, eu acho super relevante, super importante. Isso a gente já faz há muitos anos, até conquistar o voto da gente, sabe? Sempre foi uma batalha, que é uma batalha histórica. É uma batalha histórica. A democracia para os gregos não tinha mulher, né? Então, vamos, sabe, a gente está evoluindo com o tempo. Assim, obviamente, tem esses contratempos, assim, de uma parcela que ficou com essa dimensão aqui que nós vivemos, com uma parcela de outra dimensão, que tem um pensamento um pouco mais enclausurado, assim, em dogmas, porque não consegue entender que a humanidade é um pouco maior que isso, né? Bom, enfim, não importa. Mas vou voltar às mulheres da crise. Não, então, eu até vou te interromper, Tula, porque quando eu comecei a pensar um pouco sobre o que a gente conversaria hoje, eu fiquei pensando muito sobre essas experiências, né? Por exemplo, eu tive sorte de começar a minha vida no cinema trabalhando na Ocna, que é uma produtora, antes um pouco, né, na Panda com a Leteia, mas vindo com a Ocna. E não tive, como a Ocna, ela seguia um pouco sobre isso, né, dar espaço para as mulheres, assim. Só que é uma bolha, né, é um lugar que eu sei que eu tive uma sorte, um privilégio de cair num lugar onde eu não tive que brigar para ter meu espaço, e que a gente faz esse movimento de abrir espaço, né, que eu acho que é muito legal, é o que, de alguma forma, nos une aqui hoje também, assim, a gente... Eu ouço minhas amigas, eu já ouvi várias vezes assim as pessoas dizendo, eu odeio os filmes da Disney de princesa porque essas merdas me fizeram ficar esperando meu príncipe encantado, entendeu? E aí eu fiquei pensando como o cinema, ele é uma ferramenta de construção de imaginário e como é importante a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Abrir espaço para protagonistas femininas com outras histórias de vida que não são essas histórias que foram contadas lá há muito tempo atrás. Então, por exemplo, né, a Elô falou uma coisa que eu também tinha aqui como um dos assuntos assim, para a gente trazer, que a Nalu, ela é uma personagem que ela luta para sair do lugar onde querem que ela fique. Né? Todo mundo espera que ela tenha uma atitude, que é lá ficar cuidando do pai dela. Só que ela não quer isso. Né? E ela não quer isso lá no interior do Rio Grande do Sul, numa condição muito complicada, né? E ainda assim, de alguma forma, ela é incentivada por uma outra mulher, vai em busca do caminho dela, né? E aí eu queria mesmo fazer essa pergunta para vocês, acho que a Elô já falou um pouquinho, como vocês, cada uma a seu modo, se veem na Nalu, seja na vida, seja nessa atuação profissional, sabe? Como mulheres que querem ocupar espaços e que estão levando mulheres junto, assim. Como é que vocês se veem nisso, assim, né? Tanto na vida quanto no cinema, que é o que a gente tem feito aqui.
Eu acho que a Ana Lu, ela tem também um aspecto que é a ausência da relação paterna, né? Como ele ficou cego, né? Ele não nasceu cego, ele ficou cego. E em seguida, né, teve a relação que gerou a Ana Lu. Ele estava aprendendo a viver no mundo, né, como cego, enquanto essa menina estava crescendo, né, também aprendendo a viver no mundo. Então, eles foram meio que criados quase como irmãos, né, por essa senhora, mãe dele, vó dela, e então ele nunca quis ser pai, né, então fica claro isso, como ela tem essa falta dessa relação, né, lá atrás, né, uma relação que a gente estabelece muito cedo, né, na nossa infância, com a figura masculina, né, então isso é conflituoso também, esse querer, né, querer sair, né, porque ela quer também essa relação de família, né? Ela quer também esse afeto, né? O filme ele se apoia muito nessa trajetória dessa construção desse afeto, né? E acho que isso é uma discussão que acaba, como a Tula falou, né, da recorrência dos temas, acaba sendo mais aprofundado ainda no Joana, né? No sentido de como a autonomia às vezes entra em choque, né, com o conceito de cuidado, né, às vezes pode ser violência, né? Então, o quanto os afetos acabam cerceando, né, uns aos outros, assim, mas ela acaba sendo empurrada a tomar essa decisão, né? Não é algo fácil. Então, eu acho que como a Tula falou, né, que nunca pensou muito nunca sentiu muito essa diferença, eu acho que nós somos, né, um grupo privilegiado de mulheres que conseguiram, né, o seu espaço muito cedo, tiveram apoio para isso, né, e inclusive de homens, né, como eu comentei antes, né, meus primeiros filmes foram produzidos numa produtora que era de 4 homens, né? Então eu tive muito apoio e eu acho que esse é um lugar de privilégio, né? No sentido de que muitas mulheres, né, acabam tendo, né, jornadas triplas assim, em comparação com a forma como, né, os homens são educados, né, ou não educados, né, para o cuidado, né? Então, às vezes, acaba caindo muito para a mulher as funções de cuidado, né? Seja da casa, seja da família. E acho que a gente já vem, né, de lugares assim que conseguiram, né, subverter isso e que foi natural para a gente seguir esse nosso caminho. Mas, como situação atual, eu acho importante a gente pensar nessa diferenciação, no sentido de olhar, né, se as nossas equipes estão equilibradas. Assim. Bem. Tula. O que eu ia dizer? Olha, a Cris estava falando, eu estava me vendo várias imagens dos filmes, né? Aí eu pensei com qual delas eu me identifico mais das personagens. Eu acho que com a Joana. Ela bate mais de frente e enfrenta. Eu acho que eu me identifico mais com a Joana de todas essas personagens da Cris, assim. Acho que a Ana Lu ela é muito empurrada pela condição, né? Ela é muito empurrada pela situação e pelas pessoas. E a Joana ela já é combativa desde o início, né? A Joana, do filme A Primeira Morte de Joana, né? Que eu estou aqui, né, nessa live pelo Instagram do filme. Sigam o nosso Instagram, que em breve ele estreia. Ano que vem ele estreia nos cinemas. Atualmente está fazendo circuito de festivais. Fecha parênteses. E aí de relação de trabalho, que a Cris está falando do terceiro turno. Oi, Cris, terceiro turno é nós, né? Então, tudo assim, de parceria, né? No meio da nossa parceria, eu tive um filho, sabe? Que não é o filho da Cris, mas ela ajuda junto, sabe? Cris é mentora espiritual, eu vou desabafar, eu sou uma mãe horrível, eu fiz... Então essas partes, entendeu? Eu bato a minha vida, a minha agenda com ela. Não tô brincando quando eu digo que ela é minha relação mais estável. Eu planejo meus anos com os anos dela junto. Quando eu vou fazer uma aventura acadêmica, né? Vou fazer mestrado, eu tenho que saber quando é que entram os filmes da Cris na minha vida.
E eu tenho muito, tipo, eu tenho muito orgulho da minha parceria com a Cris, de verdade, sabe? Eu fico feliz quando as coisas vão bem, quando o filme ganha prêmio, não importa qual prêmio que seja, eu fico bem quando as coisas são reconhecidas. A Cris, eu tenho, tipo assim, ela me faz uma pessoa melhor e uma profissional melhor também. Não, e vale reconhecer que apesar dos teus 3 turnos todo dia, tu tem muito apoio também aí, né, Tula? Então, nesse lugar, assim, acho que é importante a gente reconhecer também, né? Que a gente consegue tocar os nossos projetos porque tu também tem bons apoios por aí, né? E Eloa, tu na busca pelos teus espaços, assim, tu teve que brigar muito também. E acho que a Elo trancou, né? Não, destrancou, vai. Então, eu tô Vamos ver. com uma coisa frisando. Uhum. Tá dando problema também. Tá vindo um pouquinho atrasado o áudio, mas eu acho que agora quando já tá ok. Pode falar. Deu ruim aqui. Eu vou pegar a fala da Tula, que ela falou. O taco a taco, eu acho que tem a ver com esse lugar de a gente não ter medo, né? Isso não é todas as mulheres. É um operante, né? Você fala que você não vê, assim, você não. Essa diferença de você não sente muito, mas você tem esse lugar de medo, sabe? Eu acho que para mim é não sentir medo, é achar que eu posso fazer coisas que quero outra pessoa, não homem, que outra pessoa, tentar forças, desejo, mesmo com o privilégio que a gente tem, né, de ter tido acesso cedo ao cinema, visual, ter ido ao cinema, do cinema, a sala de cinema, né? Eu não venho da academia, me considero privilegiada por ter trabalhado com mestres, mas tem um pouco de nesse lugar, cortando um pouco, né? Fotografia, mas o que eu acho importante falar nesse assunto é isso, acreditar, né? Acreditar que a gente pode, assim como qualquer gênero. Agora, claro, não ainda, né? Parte de um grupo nos Estados Unidos chamado Photographer X, 3%. Então, tem aí uma tradição muito masculina na direção de fotografia. Sendo comigo é que eu acabo trabalhando só com pessoas interessantes. São pessoas não machistas, que são pessoas não, assim, que não são, né, na própria sociedade, né? Não porque são artistas, mas porque realmente eu acabo eu e aí diretora de fotografia, eu acabo diretores e as diretoras que são pessoas abertas, são pessoas que têm interesse, pessoa expressa dentro desse lugar que não é só do feminino, é a questão da coragem, é uma questão de pensamento artístico, eu acho que é uma questão de como que você se coloca no mundo, né? Então, todas as questões me fazem fotógrafa, me fazem mas tem realmente é muito diferente essa citação que ela fez, né? A maioria dos biópicos são todos homens, né? Quem foi uma mulher Curas numa série, né? Mas exatamente, Ellen Curas é um monstro sagrado da fotografia americana. Elô, não estamos te ouvindo mais, acho que agora. Não sei se está falando. Opa, isso.
essa experiência que eu fiz, de fotografia, eu me considero uma mulher pioneira na fotografia do cinema brasileiro, quando em 1990 eu comecei a fazer de câmera fotógrafa nos anos 90, no final dos anos 90. E ali, para mim, só tinha a Catinha, né? A Cátia Coelho, que tinha fotografia. Então, aqui... Vocês estão ouvindo, gurias, bem? Não. Não, Tá cortando. tá bem cortado. A Elô super falando coisas. Elô falando sobre coisas super legais e a gente não tá conseguindo. Era possível, né? Então, olhar as mulheres que fazem a mesma coisa que você faz. Elô, nós vamos ter que gravar um vídeo contigo respondendo a pergunta, porque tu tava falando coisas super relevantes e a gente não conseguiu. Muito cortado saiu o áudio. Mas ela tava falando, tem muito mais homens sendo fotógrafo do que mulheres, que é uma diferença grande da edição, né? Então, isso é verdade. São realidades diferentes, né? Exige um esforço físico, né, de carregar equipamento e tal, e isso gera uma impressão daquela coisa do sexo frágil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Lu, que é professora na PUC, que é uma pessoa que trabalha com fotografia, assistente de fotografia, um monte, e temos bastante fotógrafas também, já. Mas sempre tem essa coisa de associar a mulher a uma fragilidade física, né? Sim. E que não é de verdade. Não é verdade. Deixa eu dizer aqui que eu vou ter que começar a me encaminhar para finalizar, infelizmente, porque a gente ficaria horas aqui, eu acho, conversando. Mas queria aproveitar que a Elô estava falando de coragem, que é o tema do segundo longa da Cris, para eu começar a ouvir vocês falando um pouco do que vocês vão fazer, sabe? Para a gente falar um pouco dos próximos projetos, dos próximos filmes. E aí, Cris, falando de coragem, lembrei da Joana na hora. Coragem. Acho que é um filme que fala de coragem para que a gente não precise, para que a gente possa debater sobre isso e que não precise mais ficar associando, né, coragem a essas trajetórias, né, relacionadas à nossa identidade, né, a quem a gente é. Então, A Primeira Morte de Joana, então, ele é esse filme que a gente já comentou que é o meu segundo longa na direção. Foi um roteiro escrito em parceria com a Silvia Lourenço, né, atriz e roteirista. O Mulher do Pai, como a Tula mencionou, a Michele Franks foi continuista, mas foi co-roteirista também do Mulher do Pai. Então, eu gosto dessas parcerias, assim, na criação do roteiro também. E A Primeira Morte de Joana, então, agora está fazendo esse circuito de festivais e a gente planeja estrear comercialmente ano que vem, no primeiro semestre, em algum momento. Ainda, né, entendendo, né, como é que está essa situação da pandemia, assim, vamos ver como é que a coisa anda. É um filme que já rodou para mais de 30 festivais, né, ganhou 10 prêmios, enfim, está nos dando muita alegria, muitas alegrias. O Mulher do Pai, como a Tula comentou também, teve uma trajetória super bacana, assim, né? Ganhou 20 prêmios e também foi para vários festivais, estreou no Festival de Berlim, quer dizer, estreou internacionalmente no Festival de Berlim, estreou no Brasil no Festival do Rio, agora nosso próximo projeto é isso, pensar a distribuição do Joana para o ano que vem, e estamos começando a preparar o nosso próximo longa, que é Até que a Música Pare, com fotografia da Elô, montagem da Tula, e a gente planeja filmar no segundo semestre do ano que vem. Produção da Ocna, toda essa mulherada reunida de novo. Né? Tula, tu com teu projeto, conta um pouco da tua, além de montadora, da Cristiane Oliveira, da tua relação mais sólida, como é? Mais duradoura. Oliveira, tu acha que acontece que agora ela é a produtora e o marido é o diretor com quem eu tenho que me acertar. Agora eu estou montando o marido da Cris também, o senhor Gustavo Galvão, que conta com a Maria de personagem. É um filme bastante... Maria Galã, né?
Atriz. Com a Maria, isso, com Maria Galã, com a atriz, com a Larissa e com o Roberto Oliveira. É um filme que condiz com o momento que a gente vive agora e com uma distopia de algo que a gente já conversava, que fez parte, inclusive, das conversas dos anos 2000, que tem a ver Não com dá as spoiler, pesquisas não dá spoiler, não dá spoiler, não dá spoiler. O filme não existe ainda, está em processo. Tá em processo. E Olha a a produtora. montadora quer me matar, eles com razão querem me matar, porque a montadora anda indulgente. Não, e o filme é muito legal, gente, é muito legal, assim, prepare-se, levem a navalha para cortar os pulsos depois. Sem spoiler, Tula. Ô, Tula, e teu outro projeto também, fala um pouquinho aquele das correspondências, que é tão legal. Ah, então, gente, tem um site que depois é correspondentes.arte.br. Acho que é correspondentes.arte.br. É um projeto que eu trabalho. Além de montadora, eu tenho formação de artes visuais, né, do Instituto de Artes. Eu tenho mestrado e defendi a minha tese agora em agosto. E um dos meus focos de pesquisa da minha tese foi correspondências a partir de videocartas. Então a gente montou, com uma pequena equipe, a gente montou um projeto que chamava Correspondentes Videocartas em Porto Alegre, que o resultado final é um site, porque foi feito durante a pandemia. São convidados três duplas de correspondentes, alguns mais ligados a questões de arte e cinema, e outros pessoas que têm uma sensibilidade cultural e artística, mas que não tem isso como seu métier maior, sabe? Tem outras coisas que fazem. E então também procurava atingir uma diversidade, né? Então temos as videocartas todas no nosso site, ele tem libras, né? Tem acessibilidade. Não vamos dar spoiler, então. Vamos deixar as pessoas acessarem o site. Acessibilidade, a Cris que me fez prestar atenção nisso, sabe? A relação com ela. Tipo, do Messalina, ter audiodescrição, de ter todo esse cuidado, sabe? Com o público, quem vai assistir, como vai assistir. Então é isso que faço da vida. Tá bem, acessem o site da Tula para ver. Vou ter que fazer rapidinho, porque eu quero ouvir a Elu falar do dela, porque eu sei que ela tá com um projeto que é de protagonismo feminino também, né, Elu? Sim, eu tenho projetos novos, eu tenho 4 filmes, um que estreou agora, que é o Fortaleza Hotel, do Armando Praça, que estreou no Cine Ceará, né, que a gente rodou em 2019, finalizei remotamente a cor do filme. Então é um filme que teve uma finalização na pandemia e acabou de estrear no Cine Ceará e vai entrar em cartaz em fevereiro. Eu tenho um filme que eu trabalho há 10 anos nesse filme, que é um filme com um diretor que eu trabalho há muitos anos, que eu fiz o Manda Bala com ele, que é o Jason Kohn, e ele vai estrear em Berlim, no Festival de Berlim agora em fevereiro, chama Nothing Lasts Forever. É um filme que vai abordar os diamantes artificiais no mundo. A gente filmou na Índia, na China, a gente filmou em Botsuana, nos Estados Unidos. Esse olhar, né, tem um personagem principal, que é um gemologista, e com ele a gente percorre essa cruzada, eu diria, do diamante artificial no mundo, né, nesses lugares. Eu tenho um outro filme inédito que vai estrear logo, que chama Duas Irmãs, que foi filmado na pandemia, na Bocaina de Minas, junto com a Malu Gali e com a Ana Flávia Cavalcante. É um filme pandêmico, porque foi realmente, a gente se confinou juntos num lugar específico, na Bocaina, e nasceu junto com um coletivo, junto com o Felipe Barbosa, o Afonso Toches, a Tina Hard, que é minha companheira que montou o filme. O filme também foi filmado e finalizado na pandemia e vai estrear logo esse filme. E aí eu tenho um filme meu que chama Eneida, que é um filme que eu dirijo, que a Eliane Ferreira produz, a Tina Hard monta. É um filme onde quem é a protagonista é a minha mãe, que se chama Eneida, que é filha de Virgílio,
e que é um filme que vai ter um olhar nessa mulher da terceira idade, né? Eu diria assim, nessa mulher cheia de vitalidade, mais idosa, que, ao mesmo tempo, uma personagem contraditória, que vai atrás de uma pessoa que ela perdeu na vida, e eu, como filha do meio, me torno mediadora e sigo essa saga, essa jornada com essa personagem que é Eneida Azevedo Passo. Que Então, maravilhosa. esse filme também vai estrear ano que vem. Então, são 4 projetos que eu tenho muito carinho, né? E vão estar aí para a gente poder debater, porque todos eu acho que provocam algum tipo de reflexão. Que bom. Que bom, guria, estou muito feliz da gente ter se encontrado. 1 hora é pouco, acho que a gente tem que abrir outras lives para continuar falando. Obrigada pela presença na vida, que a gente possa se encontrar muito, fazer muita coisa boa, dar muita risada, fazer tudo. Sim, muito Obrigada bom. mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Okina, obrigada, Grazi, e até daqui a pouco, meninas. Até! Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.